Projeto de Lei de Conversão número 3 de 2025. Institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e do Departamento de Perícia Médica Federal da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, proveniente da medida provisória número 1296 de 2025. Parecer número 1 de 2025 da Comissão Mista. Relatora, senadora Zenaide Maia. Favorável à medida provisória e à parte das emendas na forma do projeto de lei de conversão apresentado. Perante a Comissão Mista, foram apresentadas 30 emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados em 7 de agosto e seu prazo de vigência se esgota hoje. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Foi apresentado o requerimento número 598 do senador Messias de Jesus, líder do Republicanos, de destaque para votação em separado do inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão. Foi deferido. Deferido. Concedo a palavra ao autor do requerimento de destaque para se manifestar se o mantém ou se retira. Senadora Damares. O destaque é do Partido Republicanos. A gente mantém o destaque. Nós entendemos que está muito arriscado manter o BPC nesse texto. Atenção, gente. Nós temos que combater as fraudes. Ponto. O instrumento existe, é essa medida provisória. Só que a gente trouxe para essa medida provisória uma revisão da concessão de todo o BPC que já está sendo pago. E há uma interpretação que essa revisão, os servidores que fizerem a revisão serão agraciados com um plus. O que é revisão para eles? Cancelamento do benefício? Eu sei que o nosso governo anterior apresentou instrumento parecido, mas hoje a realidade que eu tenho, colegas, por favor, preste atenção. A realidade que eu tenho, muitas famílias estão tendo o BPC cortado em nome de revisão por causa de fraude. Por favor, gente, cuidado da gente não estar carimbando na testa de uma pessoa humilde a frase fraudador, fraude. Ser pobre não quer dizer que é fraude. E eu estou com muitos casos de benefícios sendo suspenso em nome de combate à fraude. Então, nós vamos insistir que essa matéria caminhe, que faça a revisão das aposentadorias, mas neste exato momento estamos com muitas famílias perdendo o BPC no país. Vamos manter o destaque, senhor presidente. A matéria destacada será votada após o texto base. Vamos à votação. A presidência submeterá primeiramente o texto base à votação simbólica e em seguida o destaque. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria, além do mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer, ressalvado o destaque. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas, ressalvado o destaque. Votação do inciso 2, o destaque do Republicanos ao artigo 2º, parágrafo único, inciso 2. Inciso 2, votação do inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão, destacado pela liderança do Republicanos. Concedo a palavra à relatora, a senadora Zenaide Maia, e em seguida ao autor do requerimento para encaminhamento da votação.
Colegas senadoras e senadores, eu conversei há pouco, quem me conhece sabe que eu jamais relataria a favor uma medida provisória que viesse prejudicar o benefício de prestação continuada. Essa medida provisória é um programa de gerenciamento de benefícios e que aqui a revisão não faz parte. Nós temos hoje nesse país 2 milhões de brasileiros e brasileiras numa fila, não só pelo benefício de prestação continuada, mas aqueles que precisam de um benefício, de uma licença médica. O que é que chamou a atenção para a gente cuidar disso? Nós temos, colega senadora Damares, nós temos uma fila, isso aqui engloba tudo, de pessoas, vou dar um exemplo como médica, que eles me procuram. Uma mulher faz uma esterectomia, o médico dá 45 dias de licença médica, a empresa paga os 15 dias e elas passam 6 meses a 8 meses, nem a empresa pode retornar e muito menos ela recebe da Previdência porque fica numa fila. 2, as pessoas que se aposentam por invalidez entram com a entrada da aposentadoria, gente, e passa 3, 4 anos sem se aposentar. E 3, existe uma portaria e um decreto que eu não sei, que aí já tem um compromisso, eu já sentei com Flávio Arnes, se tiver esse decreto que vai prejudicar as pessoas com deficiência, isso aqui a gente fez, eu relatei, senadora Damares, para acelerar, porque não é possível que esse país tenha 2 milhões de pessoas numa fila para adquirir uma coisa que ele tem direito. Isso aqui não foi. É claro que pode ter alguma revisão, mas se existe um decreto, eu já assumi o compromisso aqui com Flávio Arnes, com a parte do governo, que nós vamos lutar para derrubar. Agora, isso aqui, a de gente dizer não, vocês têm ideia de como foi difícil convencer peritos que eles só vão aderir se quiserem, e eles não, a maioria, a gente teve que pagar um incentivo para acelerar, Damares, as pessoas que estão lá numa fila lutando pelos seus direitos. Isso aqui não foi para revisão. A grande maioria das pessoas com deficiência estão lutando para entrar. Isso aqui é para acelerar. E foi me falado pelo Flávio Arnes que a gente tem essa luta em defesa das pessoas com deficiência há muitos anos, que a gente não foi. A revisão normal deve ter, mas isso aqui, Zequinha, todos vocês, a gente criou, porque é quase impossível a gente ficar vendo pessoas numa fila, 2 milhões, não são poucos. E se existe esse decreto, como foi falado por Flávio Arnes, há muito tempo que tem esse decreto, nós já sentamos ali que contra o decreto nós vamos lutar. Agora, essa medida provisória foi para reduzir as filas, dar o direito aos brasileiros e brasileiras que estão 2, 3 anos esperando por um direito dele. Por isso que foi criado esse incentivo para os médicos peritos que queiram, que outra luta foi para mostrar que os outros médicos não podiam assumir por eles, que eu sou médica, mas o perito da Previdência, além de médico, ele tem, tanto que o concurso é para médico perito. Entendeu? Quando tem, não sou obrigada, porque eu sou médica, eu sou perita. Então, isso foi uma das coisas. Outra coisa, exigir transparência, acompanhamento para a gente ver se esse volume de pessoas está diminuindo com a medida provisória. E isso é um compromisso que Zenaide assume aqui. Não foi criado para revisar. É claro que vai chegar alguém, mas sim para entrar. É uma fila grande, gente. 2 milhões de pessoas é algo que a gente tem que lutar para ver como diminuir. Alguém tem que fazer alguma coisa e o Congresso vai fazer.
É isso que eu quero dizer ao Brasil. Aqui, vocês que são pessoas que têm um benefício de prestação continuada, vocês não são o alvo dessa medida provisória. Aqui é para quem não tem e quer continuar, e quer entrar. Não. Só para organizar o debate, nós estamos discutindo o destaque. A discussão da matéria já aconteceu. Então, agora, a senadora Zenaide defendeu o texto e agora nós vamos ter quem destacou e, em seguida, a votação. Aí, Vossas Excelências têm que resolver entre quem pediu destaque e quem vai falar. Pois não, senador Rogério? Minha questão é de ordem, presidente. Tá certo, pois não, senador Rogério. O Rogério Marinho tem uma consideração, uma questão de ordem. Tá, uma questão de ordem dos senadores Alci também. Código para Jesus, senador. Rogério. Presidente, com relação a essa matéria, eu quero lembrar duas coisas. Primeiro, nós derrubamos o veto. O Congresso Nacional derrubou o veto da questão da deficiência permanente. Nós derrubamos o veto. Então, isso aí contraria, primeiro, isso. Segundo, foi feito um acordo aqui no plenário, na votação, com o líder do governo, de que essa questão do BPC leve seria resolvido, seria encaminhado para cá. Então, foi um acordo que foi feito. Essa medida provisória contraria tudo isso. Então, a gente precisa... Não tem nem dificuldade de votar, mas a gente precisa ter um acordo aqui para que a coisa aconteça. Não tem sentido uma medida provisória derrubar um veto que nós já derrubamos. Não tem sentido um acordo que foi feito com o governo de corrigir essa questão da deficiência leve, derrubar numa medida provisória um acordo que foi feito. Então, essas são as considerações, é questão de ordem aqui, para a gente poder botar a coisa clara. Tu não é mais governo, Marinho. Senador Randolfo Rodrigues quer esclarecer? Outra medida. Então, o senador Rogério. Presidente, eu estou dizendo que está sendo, eu não sei se já foi publicada uma nova medida provisória que paga, por exemplo, a indenização para as mães e para as vítimas do Zika vírus, que era uma das questões que estavam implicadas aqui. Agora, neste caso, nós estamos falando de apressar a perícia do INSS. Quando a gente tem, nessa medida provisória, o pagamento de uma gratificação para os peritos, além disso, o governo está contratando mais de 400 peritos para todas as agências do INSS em vários estados do Brasil. No meu estado, por exemplo, está recebendo 14 peritos. Vai aumentar em 40% o número de perícias por mês, em 40%. Então, isso significa que a gente vai ter mais agilidade, porque o interesse é garantir que aqueles que têm direito ao benefício possam receber o benefício, todos os benefícios do INSS, certo? E os benefícios que hoje são pagos pelo INSS, mas que são de assistência social, como é o caso do BPC. Então, eu acho, presidente, que... E aí eu queria saber o que é que a oposição gostaria de ter da parte do governo para que a gente possa garantir que essa medida não caduque, que a gente resolva um problema de todos os beneficiários do INSS, que é o atraso, a demora, para ter o direito à aposentadoria, para ter o direito à pensão por invalidez permanente ou temporária, porque está tudo parado ou está muito engarrafado. A gente precisa ajudar aqueles que precisam. Então, derrubar essa medida provisória é colocar o peso no colo de quem precisa. Certo? Só para esquecer que ele perguntou, na prática nós derrubamos o veto de que a deficiência permanente não teria que renovar todo ano essa questão. Isso foi derrubado o veto. Essa medida não pode contrariar isso. Não tem nada a ver com isso. Tem nada, não. Senador Rogério. Não, eles vão rever os laudos permanentes também. Senador Se é para Rogério. rever, vai chamar todo mundo. Ou vai ser uma revisão seletiva? Calma. Vai revisar, vão rever tudo. Tumulto externo. Senador
Rogério Marinho, Vossa Excelência com a palavra, depois da manifestação de Vossa Excelência, eu vou colocar em votação. Tá bom. Senhor presidente, a oposição está liberada, né? Nós conversamos na hora do almoço e existem posições diversas, né? E essa pluralidade de ideias que nos caracteriza é justamente em respeito à história e ao posicionamento de cada um de nós. Eu até, para tentar ser coerente, né, com o que fizemos anteriormente, quero lhe dizer que vou votar favorável ao projeto e contra a emenda. Disse, inclusive, a autora da emenda, pedindo vênia. Porque o que o governo está propondo agora foi justamente o que nós propusemos em 2019. A criação de um bônus que permitia que os peritos pudessem agilizar o processo, né, de validação do que a própria legislação determina em diversos casos, inclusive do BPC, que determina que no caso daqueles que não são os laudos definitivos, eu acho que essa é a preocupação, aí chama a atenção aqui do eminente senador Randolph, os laudos que não são definitivos, existem laudos definitivos que são irreversíveis, esses precisam ser excepcionalizados, eu acho que é a preocupação da senadora Damares, e é perfeitamente possível se fazer aqui um compromisso do governo nessa linha. Os demais, a própria lei determina que a cada 2 anos eles precisam ser revalidados. É a lei que diz isso. E eu me lembro que nessa casa aqui, a bancada do PT votou contra naquela oportunidade. Mas eu não vou cometer esse pecado da incoerência. Nós tínhamos 1.800.000 pessoas nas filas naquela época. Eu fui o secretário da Previdência. Ao final do nosso governo, tínhamos menos de 900.000, eminente senadora Zenaide, que é mais ou menos o estoque, porque todos os meses, em torno de 700, 800.000 pessoas vão ao INSS buscar o benefício. É mais ou menos o estoque. Agora temos 2,5 milhões de cidadãos brasileiros aguardando. É evidente que o bônus é necessário. É evidente que nós temos que estimular os senhores peritos para que eles façam o seu trabalho com maior eficiência, com maior celeridade, com maior eficácia. Ninguém aqui é favorável à fraude, ninguém aqui é favorável à injustiça. Nós não queremos justiça contra ninguém. O que eu ouvi aqui dos senadores da oposição, resignados com esse processo, é que, inclusive, aqueles que detêm laudo irreversível passariam por essa perícia. Eu acho que o governo precisa tranquilizar a oposição nesse sentido. Da minha parte, eu estou absolutamente tranquilo, porque vejo o governo fazendo, quase 7 anos depois, o que nós fizemos há 7 anos atrás e deu resultado. E o governo, através de sua bancada, naquela oportunidade, votou contra, o que foi lamentável, mas, graças a Deus, vencemos e quem ganhou com isso foi o povo brasileiro. Então, pedindo vênia aos demais, né? E a nossa bancada, que, como eu disse, está liberada e tem opiniões diferentes. Nesse caso, acho que o governo acerta, é poucas vezes que faz isso, mas nesse caso acerta e propõe um projeto que é eficaz para reduzir essas filas. Bem, vamos a... Excelências, nós já tivemos a discussão, ninguém se inscreveu no momento da discussão. Não, o destaque já foi, por um lado, defendido o texto pela senadora Zenaide e foi defendido por mais de um senador aqui embaixo. Eu vou usar o tempo de liderança para fazer a minha posição. Não, mas durante o encaminhamento, não agora. Não quero atrapalhar. Eu agora dou um encaminhamento para cada um, não precisa, né? Bom, então a presidência submeterá o destaque à votação simbólica. As senadoras e os senadores que apoiam a relatora e mantêm o inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão destacado, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nominal só se for pedido, né? Aprovado o inciso... Não, foi votado o destaque agora. Foi aprovado. Não. O que foi votado aqui foi o relatório da senadora. Foi isso que foi votado. Não tem encaminhamento. Que Vossa Excelência... O texto não foi colocado em votação ainda, tá? Já. Peraí, quem votou a favor ou contra o texto? Eu não levantei a mão. Aqui foi votado, já foi votado. Não votamos. Senadora, o texto
O texto principal foi... agora, quem quiser marcar a sua posição sobre o texto principal... Foi votado, senador. O senhor perguntou se a gente ia permanecer no destaque antes de fazer a votação da matéria. Não. O destaque, não foi votado. O destaque se vota depois do texto principal. Mas foi a nossa grande dúvida aqui. Por que está discutindo o destaque se não foi votado o texto principal? Foi votado, senadora. Quem votou no texto principal aqui? Levanta a mão. Eu votei, eu não, mas outros aqui votaram. Não foi. Foi. Senador presidente, apenas com relação ao destaque, deixa as bancadas encaminharem os seus. Deve ser o seu Não foi votado. Não tenho como. Senador, vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui encerrar e Vossa Excelência faz a manifestação que desejar. Presidente, o senhor votou simbólico o destaque? Presidente, se o destaque foi votado simbolicamente, eu levantei minha mão. Não foi votado o destaque. Eu votei com a senadora Damares. Acabei de votar o destaque, senadora. Nem a principal. Gente, eu tenho certeza. Vocês têm certeza que vocês votaram simbolicamente o texto principal? Sim. Vocês têm certeza disso? Nós podemos pedir o vídeo para olhar. Agora vamos para a votação do destaque. Eu vou pedir verificação de quórum no destaque. Ei, votação nominal do destaque. Eu não estou entendendo. É mágica. Eu não levantei a mão nenhuma vez. Bora orientar então para o destaque. Excelência. Questionando, não houve votação da matéria principal. Tem que pedir verificação. Presidente, tem que pedir a verificação do Damares. Sim, o que pode ser feito é a verificação. Verificação. Pode ser a verificação. Tem apoiamento para isso? Quem são os que apoiam? Quem apoia? A verificação? Tem apoiamento? Ok. Pronto, tem apoiamento. Então vamos fazer a votação nominal agora do destaque que foi apresentado, defendido aqui pela senadora Damares Alves, tá bem? Como é que, presidente, tem que orientar quem vota sim. Sim. Quem vota no destaque, a senadora Damares está votando a favor do BPC. Quem vota contra o destaque está votando... Esse esclarecimento não serve não, presidente. Orienta aí, tem que orientar. Esse esclarecimento não serve não, presidente. Orienta aí, ó. Não, orienta lá, eu preciso de alguém orientar. Orienta aí, ô presidente. Senhor presidente, Essa medida provisória, é importante. eu entendo a preocupação. A forma como o meu colega Exalcir está conduzindo pode levar a prejudicar todas as pessoas que são beneficiárias de todos os benefícios da Previdência, não só do BPC. Entendeu? A forma como ele caminha... Mas está claro. Vamos fazer o seguinte. O encaminhamento, presidente. Nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos para a votação nominal. Explica. Nós vamos abrir o painel para votação e eu vou conceder a palavra aos líderes que queiram encaminhar. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem, só uma palavra. O mérito da medida provisória não é revisar o BPC. É a gente reduzir a fila de pessoas Vossa Excelência já se manifestou no BPC nessa direção. E faz 2 ou 3 anos não. e não consegue, gente. Senador Flávio Arnes, para nós começarmos a votação. Não, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma observação de que 3 senadores, e eu sou um deles, subscrevemos o destaque que vai ser votado. E eu gostaria que os 3 senadores, pelo menos, a Damares, o senador Messias e eu, tivéssemos a oportunidade de explicar para o plenário. Excelência, já houve espaço para tudo isso. Então agora o que nós vamos poder fazer é abrir o painel, iniciar a votação nominal, os líderes que quiserem fazer o encaminhamento, a orientação às suas bancadas, que o façam. Vossa Excelência pode em nome do partido de Vossa Excelência ou pode em nome de outros. Presidente, só abre o painel depois de orientar, porque não adianta abrir o painel para depois orientar. Não existe isso, não existe isso. Como não existe? Lógico que existe. Perfeito. Você só abre o painel depois que há orientação. Para que serve a orientação? Não existe isso. Mas como não existe? Vamos seguir. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Com a palavra ao senador Portinho para encaminhar em nome da sua bancada. A presidência esclarece que quem apoia a relatora vota sim e aprova o inciso 2 do parágrafo único
do artigo 2º do projeto de lei de conversão destacado. Quem apoia o senador Messias de Jesus, autor do destaque, vota não e rejeita o dispositivo destacado. Votação aberta. Com a palavra o senador Portinho. Muito obrigado, senhor presidente, meus colegas senadores. Esse é um tema de muita relevância, porque já tratamos dele quando o governo quis cortar o BPC das famílias no final do ano passado. Agora o governo vem com outro estratagema. Ele vem com a medida provisória, aonde, senadora Zenaide, está escrito que ela visa viabilizar a realização de reavaliações e das revisões. Está errado. O que o governo quer nada mais é do que fazer um recadastramento. Isso é possível desde que ele não começasse cortando os benefícios dessas pessoas. Ele corta primeiro e depois a pessoa tem que ir lá com o filho, às vezes que não pode nem com o pai, com o avô, que não pode nem andar para fazer a perícia. O processo está errado porque o decreto anterior à SMP autoriza ao governo a cancelar primeiro o BPC. Está tudo errado, está mal encaminhado. E eu não posso fazer acordo com o governo, porque o governo perdeu o crédito nesse plenário. O governo não tem cumprido acordos sistematicamente, inclusive constrangendo o líder, senador Jacques Wagner, o líder Randolfo Rodrigues, que fazem o acordo e chegam lá e mudam. Não tem acordo. O PL vai liberar a bancada e eu voto com a senadora Damares para suprimir, para que possa ser feito o recadastramento, mas com as pessoas recebendo o seu benefício. É simples, assim foi feito no governo Bolsonaro. Se quiser, ensinem a eles. Presidente, só para encaminhar, senadora. Pois não. Presidente, em primeiro lugar, só para deixar claro para todos os senadores, há uma completa desinformação em curso no plenário. Em primeiro lugar, não existe nada a ver, nenhum tipo de relação, o dispositivo que está aqui nessa medida provisória com o veto que o governo do presidente Lula concordou em ser derrubado no final do ano passado sobre o BPC. Não tem nenhum prejuízo a todas as pessoas que recebem esse benefício de prestação continuadas, que inclusive, sob o governo do presidente Lula, aumentou. Em segundo lugar, não tem recadastramento. O que tem de cadastramento é o cadastramento periódico, que foi inclusive definido e apontado pelo Tribunal de Contas da União, por determinação que o governo tinha que cumprir. Não tem nenhum recadastramento novo, não tem nenhum direito, ao contrário. A medida provisória fortalece o direito das pessoas que têm BPC. A essa altura, aprovar destaque prejudica a medida provisória. E prejudicando a medida provisória, prejudicará todos os usuários do BPC. Aí sim prejudicará os usuários do BPC. Então, só para deixar bem claro, o decreto de regulamentação posterior não trata de recadastramento e não tem nenhuma abertura para recadastramento nos termos dessa medida provisória. Senadora Zenaide Maia, para orientar em nome do PSD. O PSD orienta sim, senhor presidente. O mérito dessa medida provisória não é revisão de quem tem benefício de prestação continuada. A maioria das pessoas é justamente numa fila que não conseguem receber o benefício, gente. Eu jamais iria relatar uma medida provisória que prejudicasse alguém que precisa do benefício de prestação continuada. Sem falar da Previdência. Eu digo aqui, você recebe um atestado médico de 45 dias de uma junta médica. A empresa paga 15 dias e essa pessoa nem pode voltar para a empresa e passa 6 meses sem ser avaliado pela perícia da Previdência. Esse é o mérito. As pessoas que têm benefício de prestação continuada, se existe tem esse decreto, nós vamos lutar, mas não tem nada a ver com essa medida provisória. O voto é sim, senhor presidente. Para orientar o MDB, PT,
PT vota sim, senhor presidente, com a relatora. PT, agora PP. PP sim. Não? PP. União Brasil. PSB de bola. Senhor presidente. Senhor presidente, PSB de bola. Ah, não, Cid está falando aí. Encaminhe, Flávio, encaminhe. Cid. Olha, gostaria de esclarecer, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, de que, em primeiro lugar, resguardar a senadora Zenaide Maia, sempre na mesma trincheira a favor do mais marginalizado. Então, não há dúvidas nesse sentido. Contudo, essa medida provisória não é para diminuir fila de quem esteja pleiteando aposentadoria, pensão especial ou BPC, porque esta medida provisória fala a reavaliação e revisão de benefícios, ou seja, diminuir, né, a concessão de benefícios e de aposentadorias, BPC e outras coisas. Somos totalmente favoráveis a que haja permanentemente o pente fino, não é só numa campanha, permanentemente. Só que o que acontece, agora vamos para a realidade. O que as famílias estão dizendo? Centenas de famílias pelo Brasil. Interrompe-se a concessão do benefício para que a família produza provas. E essas provas não conseguem ser produzidas, as famílias não conseguem, no prazo estipulado. Então a família deixa de receber hoje e a nova avaliação está prevista para novembro, dezembro. E a regulamentação, inclusive, que não está nessa lei, é no sentido de ultrapassar aquilo, né, que está previsto. Por exemplo, Bolsa Família passar a fazer parte da renda da família. Então, esta medida provisória não é para diminuir a fila de quem está, na verdade, pleiteando o benefício. É uma medida provisória para reavaliar, está aqui escrito, e revisar o benefício, obviamente com o objetivo de diminuir a concessão do benefício. Passar o pente fino, que é bom, mas o que acontece? A família é comunicada, interrompe-se também o benefício e ela não consegue mais, na sequência, num prazo justo e hábil, né, de fazer com que esse benefício retorne para a própria família. Então, nesse sentido, né, o que é o destaque da senadora Damares, e eu subscrevi esse destaque também, o senador Messias de Jesus, como líder, colocou: tire-se o BPC dessa medida provisória. Tire-se o BPC dessa medida provisória. Tenho certeza que a senadora Zenaide Maia, relatora, né, sempre foi a favor disso. Mas o que vem sendo feito pelos ministérios, inclusive já pedimos audiência com o presidente do INSS, nada contra pente fino, né? Temos que ver, quem merece tem que receber, quem não merece, daí já é outra discussão. Mas já é um critério de miserabilidade, não é verdade? A pessoa não pode ter mais do que 1/4 de renda familiar per capita. Agora, o Ministério está dizendo que, Ministério e INSS está dizendo que se acrescenta a essa renda familiar o Bolsa Família. É um benefício, não é renda familiar. Então, a proposta da senadora Damares e minha é que se retire a parte do BPC, né, dessa medida provisória. Já há o compromisso do governo de revisar essa extrapolação do decreto e da portaria. Como vota o PSB? Senhor presidente. Só para concluir, já existe até a manifestação da liderança na Câmara que não dá para continuar esse decreto, essa portaria, que penalizam e prejudicam sobremaneira
sob o argumento de que vai passar um pente fino. Tem que se passar um pente fino e resguardar-se o direito também da população. Como vota Obrigado. o PSB? O PSB, o caro líder, o senador Cid Gomes está aí, mas imagino, né, eu prefiro que o senador Cid Gomes encaminhe a votação, mas eu penso que o voto será aberto. Como vota o PSB? Bom, então vamos em frente. Republicanos, como vota o republicano? Para orientar o republicano. Aberto não, livre. E por uma questão de justiça, presidente, eu preciso elogiar a senadora Zenaide, uma das pessoas mais comprometidas com os vulneráveis. Mas o texto causou dúvida, e na dúvida é pela infância. Republicano encaminha o destaque e pede aos colegas, vote não. Votando não, estão aprovando o nosso destaque. Republicanos vota não. Presidente, quero encaminhar pela União Brasil. União Brasil. União Brasil. Senador Jaime Campos. Sim, favorável, relatora. União Brasil encaminha o voto sim. Senhor presidente. Podemos. O PSD já encaminhou. Já encaminhou? É uma questão de ordem, não? Não, eu pensei. PSD encaminhou. Cheguei um pouco atrasado, não sabia que o PSD já tinha encaminhado. A relatora é do PSD. Eu sigo a orientação da senadora Zenaide. Ok. O Podemos, como vota? O painel está aberto. Senador Carlos Viana vai encaminhar pelo Podemos, não? O Podemos encaminha o voto sim, Excelência. Podemos, voto sim. PDT, como vota? PSDB, como vota? Partido Novo, senador Eduardo Girão. Eu ouvi atentamente, li o documento e quero dizer uma coisa para o senhor. Está pela revisão ali. Isso é muito preocupante. A gente não pode ter dúvida no assunto que impacta na vida de milhões de brasileiros. E, senhor presidente, quando eu estive no interior do Ceará em 2018, lá na cidade de Russas, eu ia saindo de uma agenda, uma senhora na rua, moradora de rua, pegou na minha mão e disse, olha, se o senhor for eleito, jamais vote contra os pobres, me prometa isso. Jamais vote contra os menos favorecidos. Então, eu não vou colocar minha digital em algo que pode prejudicar as pessoas que têm problemas familiares com deficiência e necessitam muito do BPC. Então, eu encaminho, o Novo encaminha o voto não por uma questão de humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. Podemos vota não, é isso? Novo vota não, Novo vota não. A maioria tem alguém para encaminhar? Presidente, progressistas libera a bancada. Ok, PP libera a bancada. Presidente, nós estamos buscando um acordo com o governo aqui, se Vossa Excelência puder esperar só um pouquinho, antes de divulgar, talvez a gente vote simbolicamente, deixa eu fechar o acordo aqui. Ele quer falar.
Chegaram ao entendimento? Com a palavra, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, nós dialogamos, tivemos o que eu acredito que foi um profícuo debate agora, com a presença inclusive do ministro Wellington Dias e com os técnicos do Ministério da Previdência, junto com o senador Exalci, a senadora Damares Alves, o senador Flávio Arnes, o senador Messias, que eu acho que eles reportaram também para os demais senadores da oposição, o senador Girão e o senador Magno Malta. A preocupação legítima dos colegas da oposição diz respeito ao artigo 47C do decreto 12.534. O que ocorre é que o 47C do 12.534 diz o seguinte: na hipótese de o INSS não poder comprovar a ciência da notificação enviada de que trata o artigo 47B no prazo de 30 dias, o valor do benefício será bloqueado. O compromisso assumido pelo governo, avalizado ainda há pouco pelo ministro Wellington Dias, pelos técnicos do Ministério da Previdência aqui, é o seguinte: alterarmos a redação do artigo 47B no decreto para criar, primeiramente, uma escada de notificação, ou seja, não somente 30 dias, 30, 60 dias. E segundo, atendendo também a senadora Damares, incluir o dispositivo de que o INSS, na consideração para eventual bloqueio, levará em consideração as especificidades regionais, de distância, de comunicação daquele usuário que foi notificado. O governo, senhor presidente, assume o compromisso, avalizado pelos Ministérios da Previdência e Assistência Social, de fazer a alteração desse dispositivo do 47B do decreto 12.534 nos termos que foram aqui acordados pela oposição. E, desta forma, esperamos da oposição a retirada do destaque. Senhor presidente. Desculpa, só corrigindo, 47C. 47C. Messias. Senhor presidente, só o senador Espiridião Amin, o senador Reis e o senador Paim estão fazendo uma foto aqui com belíssimas moças e nós não podemos interromper. Só um minutinho enquanto eles fazem essa... Valeu, querido. Senhor presidente, o senador Randolph transmitiu aqui com fidelidade o acordo que foi feito entre o governo e a oposição, no sentido de retirarmos o destaque feito pelos republicanos, assinado por mim, pelo senador Flávio Arnes e pela senadora Damares. Eu quero cumprimentar e parabenizar a senadora Damares, o senador Flávio Arnes e todos aqueles que entenderam a preocupação da senadora Damares e do senador Flávio Arnes com aqueles que certamente estariam fora do BPC e são pessoas extremamente necessitadas. Essa paralisação aqui momentânea foi em favor do povo brasileiro, sobretudo daqueles que recebem o BPC e que têm mais necessidade e certamente dificuldade para chegar e atender um chamado em 2, 3, 4 dias. O acordo está feito e assim nós vamos acompanhar o cumprimento desse acordo. O Republicanos retira o destaque.